Então, depois que teve a última corrida que nós participamos, do circuito anapolino de corrida de rua, algumas pessoas começaram a falar comigo que eu falasse mais sobre o processo de emagrecimento, porque estavam correndo e queriam então, estavam no meu grupo, né, as pessoas do meu grupo, e me pediram, começaram a me pedir, Ana, dá dicas pra gente de como a gente pode diminuir o peso, do que a gente pode comer melhor. E aí nós começamos a pensar aqui, eu e minha equipe começamos a pensar o que a gente poderia fazer para falar mais sobre essa questão do emagrecimento de uma forma diferente, que é a forma que eu realmente trabalho isso, né? É diferente, não é igual. Então a gente começamos um novo projeto. E esse novo projeto, nós começamos com as lives diárias, 16h07 às 16h07, quase todos os dias, nós começamos com a live Pense Magro. E o Pense Magro é uma outra técnica que eu também utilizo dentro do meu método para auxiliar bem no início do processo de emagrecimento. Porque vocês estão me escutando toda hora falar que é processo de emagrecimento. Porque o emagrecimento, ele é um aprendizado. Eu sempre falo aqui, dentro da técnica Pense Magro, a gente utiliza muito o entendimento do emagrecimento como quando a gente vai aprender um novo esporte. E aí, nessa fase bem inicial de emagrecimento, a gente utiliza o Pense Magro porque ele vai trabalhar com os pensamentos disfuncionais que a pessoa que quer emagrecer normalmente tem. Então, começamos com as nossas lives. As lives duraram 15 dias, foram durante 2 semanas, lives quase diárias, onde eu falei um pouquinho do Pense Magro. E o que é o Pense Magro? O Pense Magro é uma forma diferente de você pensar o emagrecimento. Esquece a dieta, não pense em dieta. Pense em como fazer para mudar os pensamentos que eu tenho. E aí a gente começa, o primeiro princípio do Pense Magro é que você fazer uma analogia entre emagrecer e praticar um esporte. Quando você decide praticar um esporte, você não pensa que já na primeira aula vai sair sabendo todas as técnicas para participar de um campeonato, por exemplo, e ganhar em primeiro lugar. Quando você pensa em aprender, por exemplo, vamos pensar em aprender tênis. Então, se eu penso que vou aprender a jogar tênis, olha só, eu já começo falando assim, eu vou aprender a jogar tênis. Eu não chego lá e falo, eu vou jogar tênis, eu vou aprender a jogar tênis. Percebe a diferença? Quando a pessoa chega para emagrecer, ela já fala assim, eu vou emagrecer, eu quero emagrecer. Ela não usa esse verbo que faz toda a diferença. Eu vou aprender a emagrecer. Sabe por que faz toda a diferença? Olha só, quando eu penso que eu vou aprender a jogar tênis, eu já penso que preciso de um professor. Talvez eu precise até de uma academia, porque eu vou precisar do espaço. Eu não vou jogar tênis em qualquer lugar. Então eu vou precisar de um professor, vou precisar de uma academia. Eu vou precisar, será que eu preciso de roupa especial para jogar tênis? Será que o tênis que eu vou usar é diferente? Será que todas as raquetes são as mesmas, do mesmo tamanho? Será que tem diferença? Então, tudo isso começa a passar pela minha cabeça antes mesmo de eu estar lá na quadra com o professor. Então, eu já tenho toda essa dinâmica dentro da minha cabeça de procurar alguém, de confiar em tudo que essa pessoa me falar, porque aí eu já entendo que eu vou ter aulas. E a cada aula,
O professor vai me passar um fundamento, vai tirar minhas dúvidas, vai me corrigir, ele vai me ver jogando tênis e vai me corrigir, me orientar, chamar minha atenção. Não, olha, não é assim, é desse jeito. E aí, passo a passo, aula a aula, eu vou aprendendo um pouco mais e talvez ao final aí de um ano eu esteja pronta para jogar a minha primeira partida de tênis, valendo algo, valendo aí uma medalha. Tô chutando, porque eu especialmente acredito que em um ano a pessoa não conseguirá, mas pode ser que algumas pessoas tenham muita habilidade para jogar tênis. E aí essas pessoas talvez consigam até menos tempo do que eu. Talvez eu consiga em 1 ano e meio, 2, 3 anos, não sei. Eu ainda não comecei a aprender a jogar tênis, eu não sei qual é a minha habilidade. E aí o que acontece com o emagrecimento? Bem diferente de tudo isso que eu tô falando para você. A pessoa então decide emagrecer, ela não decide aprender a emagrecer. Muitas vezes ela vai nessa decisão de emagrecer solitariamente, sozinha. Ela começa a pesquisar na internet, começa a saber o que fulano está fazendo, o que Beltrano disse que é legal. E aí solitariamente ela começa a juntar um monte de opiniões na cabeça e começa a fazer tudo atabalhoadamente. Outras vezes ela até procura um profissional da área para auxiliá-la. Mas quando ela chega lá, que é o que normalmente eu escuto quando eu sou procurada para auxiliar no processo de emagrecimento. A pessoa chega no primeiro dia com uma expectativa de sair com um papel, com uma dieta escrita, onde ela vai passar no supermercado e no outro dia ela vai começar aquele papel, magicamente ela conseguirá seguir tudo que está escrito ali e ao final de 15 dias, quando ela voltar para me ver, ou uma semana, ou um mês, ela vai ter alcançado o resultado final que ela deseja. Então vamos supor que ela quisesse perder 5 quilos. Ela já acredita que com aquele primeiro encontro que ela teve comigo, com aquele primeiro papel que eu passei para ela, com a compra de supermercado que ela fez e com o desejo de emagrecer, ela juntou todos esses ingredientes e aí o que ela acha? Que daqui a um mês ela vai chegar linda, maravilhosa, sem os 5 quilos. E o que vai acontecer aí nesses 30 dias? Gente, vai acontecer uma baita frustração. Por quê? Porque a pessoa esqueceu do principal. O principal é como eu vou aprender a utilizar as técnicas que eu tenho para o emagrecimento e chegar lá no objetivo que eu quero. Igual o tênis. E aí, a pessoa, quando chega, porque muitas vezes ela não vem. Por que ela não vem? Porque ela ficou com vergonha, ela se sente desmoralizada, ela se sente assim, um lixo, porque a maioria dos resultados não chega naquele tempo que ela achou que ia chegar. E aí quando ela chega aqui, desmoralizada, com sentimento de fracasso, de incapacidade, ela tá tão envergonhada, tão para baixo que fica às vezes tão difícil da gente retomar tudo aquilo e ela seguir adiante. Então, o que leva as pessoas ao insucesso é justamente não conhecerem técnicas que vão auxiliá-la e vão deixá-las seguras no processo do emagrecimento. Porque o que mais essas pessoas precisam é de segurança, porque elas vão ter muitas tomadas de decisões. São muitas escolhas que deverão ser feitas ao longo de todo esse processo. E ela precisa de estar segura de que ela está tomando a decisão certa. Ela precisa também estar segura de que pequenos deslizes ou até grandes deslizes não vão comprometer todo o processo. Ela precisa de ter segurança para entender
que o corpo dela precisa, às vezes, de um pouco mais de tempo. Porque é igual eu não sei jogar tênis e com a minha pouquíssima habilidade para isso, eu vou demorar mais tempo. Então, eu preciso de ter segurança e confiança de que eu vou conseguir porque eu estou utilizando técnicas corretas. Que para mim pode ser um pouco mais demorado do que para minha colega do lado, que entrou no mesmo dia do que eu. E aí vem tudo isso que é importante que a pessoa entenda e saiba na hora que vierem os resultados que não são tão esperados. E que outro ponto muito importante, que a gente comemore e valorize todos os nossos pequenos resultados. São pequenos resultados que vão construindo a pessoa magra que eu quero ser. São de pequenas mudanças, são de pequenos comportamentos diferentes que vão construindo essa pessoa magra que eu desejo tanto ser. E entender também que um outro ponto que é muito comum entre as pessoas que desejam emagrecer é que elas estão sempre no 8 ou 80. Ou elas não fazem nada ou elas querem fazer tudo. Encontrar o caminho do meio, encontrar o equilíbrio, isso vai fazer toda a diferença nesse processo. Porque você vai parar de imaginar que o resultado é mágico ou que você é que não serve para aquilo. A gente escuta tanto as pessoas dizerem assim, nossa, eu não fui feita para emagrecer, eu já concluí isso, então vou desistir. Ou então eu não tenho força de vontade, sabe? Eu tô precisando de criar vergonha na cara. Nossa, como eu tô precisando de ter vergonha na cara? Porque eu começo e paro. Ou então, nossa, é tão difícil fazer dieta, eu tenho que abrir mão de tanta coisa que eu gosto, de tantos momentos importantes, às vezes eu tenho comemorações, encontros familiares e eu tenho que abrir mão daquela comidinha gostosa da minha avó, porque daquilo não tá lá no meu papel de dieta. Então, são tantos pensamentos disfuncionais, tantos pensamentos errados, pensamentos que não te levam à mudança de atitude, de ação, que você fica perdido nesse emaranhado de pensamentos e ao invés de andar para frente, ou fica parado atolado ou anda para trás. E aí, muitas vezes, coloca todo um trabalho que você estava começando a fazer, ou coloca todo aquele seu desejo, seu sonho, para baixo e destruído. Então, Pense Magro é um jeito diferente de pensar o emagrecimento. É um jeito assertivo, é um jeito positivo, onde a gente vai trabalhar os seus pensamentos, que são muito sabotadores, que são muito sem aquilo que a gente fala, pensamento que não tem função. O método Pense Magro vai ensinar você a ter mais segurança na hora de enfrentar os desafios do emagrecimento. Mais do que isso, ele vai levar você, vai ensinar você a superar esses desafios, porque você vai aprender a se relacionar com os alimentos. E uma vez que você se relaciona bem com os alimentos, esses alimentos vão lhe ajudar na sua jornada. Eu gostaria de conduzir você nessa jornada de emagrecimento, utilizando toda a minha experiência e a sabedoria das pessoas que durante esses 20 anos trabalhamos juntas em prol do emagrecimento. Eu quero te ajudar nesse trabalho, nessa jornada.